Aleluia. Paz, irmãos. Glória a Deus. Saúde a todos aqueles que nos assistem também pela internet. Louvado seja o nome do Senhor. Que o culto venha continuar sendo maravilhoso. O Espírito Santo vai continuar falando conosco aquilo que precisamos e nunca o que queremos. Pastor, enquanto eu estava essa semana, que eu estava terminando a escada, eu não entendi, mas o meu espírito, ele discerniu algo aqui na igreja enquanto eu estava fazendo a escada. Parecia que tinha alguém dentro da igreja andando, sabe? Enquanto eu estava fazendo, e toda hora eu erguia a cabeça, parecia que eu via algo passando e não via nada. Mas o meu espírito, ele discerniu que tinha 3 anjos dentro da igreja. E esses 3 anjos, ele olhava para o Senhor. E eu não conseguia entender. E eu não sei se lá atrás alguém falou algo para o Senhor de anjos, 3 anjos acompanhando o Senhor. Eu queria que depois o Senhor falasse para a gente, para não ser coisa da minha cabeça. Essa semana o Senhor falou muito comigo a respeito de palavras em vão. E essa semana eu trabalhando por volta de umas 3 horas da manhã, o Espírito Santo mais uma vez me visitou, eu trabalhando, e ele falou: anote, para você não esquecer. Eu falei: amém. E eu peguei a caneta e ele me disse assim, ele me fez entender desta forma: quem não dá importância em cumprir promessas ditas nas orações para Deus, certamente será peneirado como Pedro, porque para Jesus é melhor uma atitude silenciosa do que palavras sem comprometimento. Coloque-se de pé. Vamos abrir comigo em Mateus, capítulo 5. Vamos ler do 33 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebrem a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhe digo, não jurem de jeito nenhum, não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fiquem brancos ou preto. Que o sim de vocês seja um sim, e que o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por esse privilégio, Senhor, meu Deus, de pregar mais uma vez a Tua palavra. Senhor, eu sinto a Tua presença neste lugar, Pai. Que o Senhor possa continuar falando conosco o que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Continue falando conosco, Senhor, meu Deus, a Tua presença é real neste lugar. Que tudo aquilo que eu venha falar, Senhor, meu Deus, venha ser a Tua vontade, não a vontade do homem. Tu conheces todas as coisas, o profundo, o oculto e o escondido de todos. Fale conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem que o Espírito Santo me deu é: não diga nada quando não tenho o que dizer. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, é melhor afirmar isso, que não jurem pela boca para fora, é melhor não dizer nada do que fazer promessas e não cumprir. Já viu aquela coisa que a gente sempre fala assim: eu juro por Deus que agora eu vou melhorar. Eu juro por Deus que se o Senhor me tirar dessa, eu mudo. E o Senhor, pela misericórdia dEle, Ele tira a gente de uma situação e espera a nossa atitude e a gente não cumpre. O Senhor quer mais comprometimento nas palavras. Temos o hábito de prometer algo para o Senhor sempre quando o calo aperta. Sempre quando vem a opressão, sempre quando vem o desprezo, sempre quando a gente se sente solitário. A gente promete um monte de coisa para o Senhor, mas quando Ele tira de nós esse fardo, a gente não cumpre o que prometeu para Ele. E hoje Ele está requerendo isso de nós, sem exceção.
Falamos que vamos mudar de atitude, mas não mudamos. Muitas das vezes acontece assim: Senhor, o Espírito Santo nos visita e diga assim: eu quero que você perdoe aquela pessoa porque é necessário. Então você ora, fala assim: Senhor, então que o Senhor prepare tudo então para mim. Prepare o ambiente, prepare o lugar, que o Senhor possa facilitar para mim também. Aí o Espírito Santo vai e facilita. Ele prepara o ambiente, prepara o lugar, prepara até as palavras para você falar. Que nem uma noiva, um noivo prepara tudo para a noiva. Ele faz com a gente nesse sentido. Aí quando ele prepara tudo, a gente faz Deus de bobo. A gente não cumpre o que prometeu para ele. A gente precisa parar com essas falsos comprometimentos com Deus. Por palavras em vãos, palavras que não está dentro de nós, dentro do nosso coração, e a gente lança. Às vezes não se cumprem coisas da nossa vida por a gente prometer algo ao Senhor e não cumprir. As pedras sempre vai ficar no nosso sapato. Por causa dele? Não, por causa de nós, das nossas palavras, das nossas atitudes no dia a dia. A gente precisa parar com esse espírito de inferioridade. De falar algo para alguém a respeito, querendo que aquela pessoa tenha dó de nós. Temos que repreender esse espírito de inferioridade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que são solteiros, vocês que são solteiras. Pare de dizer que vocês só vão ser felizes quando casar. Para de falar que Deus só vai usar vocês quando vocês casar. Para de falar que Deus só vai usar vocês quando você casar. Mentira! Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. José, ele aguentou a opressão da mulher de Potifar de ter tentado ele, e solteiro foi governador do Egito. Davi, solteiro, derrotou Golias. Sadraque, Mesaque e Abidnego, solteiros, passearam na fornalha. Jesus, solteiro, fez cego ver, coxo andar, morto ressuscitar, surdo ouvir, morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus Pai hoje, intercedendo por nós. Escuta o que eu vou dizer. A função do Espírito Santo é nos acender, mas é nosso compromisso nos mantermos acesos. Douglas, coloca para mim Lucas 22. Vamos ler do 31 ao 34. Depois a gente vai ler do 54 ao 62. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão. Jesus está falando para Pedro: mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso ou morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Do 54 ao 62. Eles prenderam Jesus e levaram até a casa de grande sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Quando acontecera uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali, perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: vocês também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que eu não me conheço. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente.
Para a gente entender um pouco, a Bíblia diz que os discípulos estavam discutindo para dizer quem é o maior entre eles. Não, eu sou o maior, eu deito no peito de Jesus. Não, mas eu amarrei a sandália deles, estou explicando, estou colocando algo de discernimento. Aí o outro discípulo deve olhar para o outro e dizer assim: não, mas eu ajudei Jesus a expulsar aquele demônio, eu fiquei atrás daquele homem, eu sou o maior, eu falo com ele no ouvido dele. Então ele vira para Pedro e disse, Pedro disse: Jesus, eu morro por você, eu vou ser preso por você, eu faço tanta coisa por você, até morrer eu morro, se for preciso. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o diabo pediu para te peneirar. Então ele disse: eu tenho orado por você. Uma coisa é eu orar por vocês, outra coisa é o pastor Mauro orar por nós, outra coisa é a diaconisa Santa orar por alguém. Mas Jesus orar por alguém significa que as garras de Satanás, sujas e imundas, estavam prontas para matar Pedro. E Jesus, a única coisa que ele pôde fazer é interceder por Pedro. Por quê? Porque Jesus, ele viu dentro de Pedro que tudo o que ele estava falando não estava dentro dele. Por isso que ele foi peneirado. Então eu quero ver, Satanás deve olhar, eu quero ver se tudo que ele está falando, que vai morrer por você, Jesus, se está dentro dele. É forte. Jesus intercede por Pedro. Algumas traduções dizem que Jesus orou por Pedro. Uma coisa é eu orar por vocês, outra coisa é Deus orar por alguém, Jesus o próprio orar. Agora Jesus, então ele vai dizer para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, e eu não posso fazer nada a não ser interceder por você. E aí, você está pronto para viver isso? Para viver tudo que você está falando, sendo que você acha que você vai me enganar? Eu te conheço por dentro. Antes mesmo de você nascer, eu sei que você ia fazer há 30 anos depois. Quer ver uma forma da gente deixar Jesus sentir traído por nós? Sentir desprezo? Ou sentir algo que Pedro fez com ele, em outras palavras, em outras situações? Quando a gente vai dormir, qual é o último contato que a gente tem? É com a Bíblia? Ou é com o bendito do celular? Vou facilitar. Quando a gente acorda, o que a gente faz? Obviamente a gente abre os olhos, a primeira coisa. Mas e depois? A gente ora ao Senhor ou a gente vai pegar o celular para mexer no WhatsApp? Ou a gente vai pegar a Bíblia para ler e meditar? Existem várias formas de negar Jesus. Não é só a forma que Pedro fez. A gente precisa vigiar nas coisas que a gente fala. Vigiar com promessas sem comprometimento. Não adianta eu falar que eu amo Jesus só quando é dia de culto. Não adianta dizer que tem prazer em estar na casa do Senhor, mas qualquer coisa que acontece em casa, acontece no trabalho, nos tira do culto durante a semana. Não sejamos igual a Pedro naquele momento. Não estou diminuindo Pedro, não. A responsabilidade das igrejas estava sobre Pedro. E Jesus sabia disso. Por isso que Jesus intercede por ele. Não permite que ele morra por causa daquilo. Mas a atitude de Pedro naquele momento é o que eu quero indagar nessa manhã. Não fale o que Deus não mandou você falar. Não pregue o que Deus não mandou você pregar. Não faça de suas palavras algo que não irá ser cumprido. Porque era a melhor obra de Deus, ele fez calado. Em silêncio ele fez. Quer ganhar uma pessoa? Não é ficar falando muito, é conduta de vida. Essa é a forma de você ganhar alguém. Tudo que a gente faz, homens e mulheres nos vê. Para a gente ganhar pessoas é com atitude. Para ver se aquilo que a gente está falando é o que a gente está vivendo. Temos que saber o momento certo de falar. Eu estava meditando na palavra do Senhor e o Senhor me fez. E lá no Novo Testamento, quando, não me lembro o livro agora, quando Jesus estava na cruz com os dois ladrões. Um da direita e um na esquerda dele.
Então, um começa a zombar de Jesus, e o outro olha para Jesus, olha para aquele homem ladrão que estava zombando dele e fala assim: rapaz, a gente merece estar aqui. Esse homem nenhum mal fez para ninguém. Nós merecemos estar aqui, ele não merece estar aqui não. Aí ele olha para Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas para a gente entender um pouco do poder que tem o arrependimento de alguém, a gente tem que ir lá no livro de Gênesis, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso por eles ter furtado um fruto que não era deles, para eles porem a mão, eles pegaram. Adão foi um ladrão, ele furtou o fruto que não era para ele ter pegado. Deus ordenou: pode mexer em tudo que você tem aqui, ó. Você brinca com os animais, se dê poder para dar nome para eles, você come todos os frutos, mas daquela árvore você não toca. Então quando a gente toca em alguma coisa, a gente pega alguma coisa que não é nosso, a gente está furtando aquilo. Então Adão furtou o fruto. Então isso quer dizer que o paraíso foi fechado por um ladrão, mas foi reinaugurado por um ladrão arrependido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro falou o que não estava em seu coração. Pedro falou o que a maioria falaria, achando que Jesus iria acreditar nele, achando que Jesus iria se agradar dele que ele estava falando. Jesus, eu morro por você, eu vou ser preso por você. Pedro, Satanás já pediu para te peneirar. Antes de você dizer isso, eu já sabia o que ia acontecer. Por isso que eu digo, para agradar Jesus é com conduta de vida e não com falatória. Pedro não foi sincero. Depois Jesus teve um particular com Pedro. Jesus o perdoou, Pedro. Lá na praia: Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes para Pedro, porque ele tinha algo no particular com Pedro, mas foi necessário para Pedro aprender aquela tribulação que ele ia passar, para depois ele apacentar as ovelhas do Senhor. Mas a peneira por promessas falsas foi inevitável na vida de Pedro. Não ande pelo sentimento do coração, pois o coração do homem é enganoso. Quem anda pelo sentimento ou pelo achismo diz que a obra não é tão importante assim. Já viu aquelas pessoas que vivem pelo achismo? Esses dias eu vi um vídeo, mas pastor do céu, me coçou minha mão para me responder um status de uma pessoa que eu vi do meu serviço. Não é nem para me ter visto, eu vi e falei: Senhor, mas se o Senhor permitiu ver, eu vou ficar quietão. Mas eu queria responder, mas não respondi. Um irmão de boné, mais de 15 correntes de prata no pescoço, falando: não, porque na igreja que a gente vai, a gente tem que orar a Jesus, né, mano? Mas lá na igreja que eu vou, não tem pastor encostado na obra, não. Lá a gente não dá oferta, não dá dízimo, porque senão esses caras ficam enriquecendo nas nossas custas. A gente tem que ser adorador fiel. Eu falei: rapaz, que Bíblia que esse cara está lendo, véio? Não é possível. Mas deu vontade de mandar um texto e veio. Eu falei: Senhor, não vou falar. Não posso falar. Jesus cuida, abençoa, traz discernimento, limpa o coração, que ele vai ter um encontro ainda com o Senhor, ele vai ver tudo esse erro que ele está fazendo aí. Louvado seja Deus. Então essas pessoas que vivem pelo achismo, ela acha muitas das vezes que o dízimo, que tudo que vem na mão dela, fala assim: Senhor, mas eu recebi tanto esse valor, mas eu tenho que dar isso aqui. Tem que dar, filho. Tudo que cai na sua mão, devolva, porque foi Ele que te deu, não é nosso. A vida que a gente tem hoje, a gente vive ela, mas Ele é dono da nossa vida. Quanto ao mais o dinheiro que a gente tem. Quem anda pelo sentimento diz que o dízimo eu posso dar por último, o valor pela metade, o que recebe. Quem anda pelo sentimento do coração não alcança as promessas do Senhor. E eu encerro dizendo o nome de Jesus: não seja como os religiosos que dizem por aí que Deus é o seu escudo. Mas Deus só é escudo quem anda com a espada amolada. Eu agradeço a minha oportunidade, meu pastor.